Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Então, vamos dar continuação, conteúdo de receita. Lembrando, receita é um gênero instrucional. Então, vamos revisar um pouco os gêneros instrucionais. Vocês se lembram qual era o objetivo? Orientar os passos que os leitores devem seguir para atingir seus objetivos. Ou seja, os gêneros instrucionais geralmente são guias que ensinam os leitores a fazerem aquilo que eles desejarem. A predominância de verbos no modo imperativo. Aparecem muitos verbos que indicam ordem, e esses verbos têm justamente o objetivo de orientar. Agora vamos dar uma olhada neste texto aí. Vocês estão vendo? É uma receita de pizza margherita. O nome da receita é o nome do prato. E aqui nós temos os ingredientes. Aqui, no caso, há uma divisão entre ingredientes para a massa e ingredientes para o recheio. E em cada um desses ingredientes também é indicada a quantidade que vai ser usada. Essa é a primeira parte da nossa receita. E aqui vem uma outra parte da receita, em que aparece o modo de preparo. É nessa parte da receita que a gente vai ver os verbos ou no modo imperativo, que é aquele modo que indica a orientação, a ordem, ou no modo infinitivo, aqueles verbinhos terminados em ar, ir. Lembram disso? Por exemplo, misturar a farinha, o sal e o fermento. Acrescentar a água, em vez de misture ou acrescente. Mas, no geral, a gente vai ver os verbos no modo imperativo. Então, sistematizando a receita. Qual é o objetivo da receita? Ensinar o leitor, no caso, a preparar algum prato, algum alimento. Basicamente, a receita tem o objetivo de instruir o leitor os passos que eles devem seguir para conseguir fazer determinado prato. O público-alvo é qualquer pessoa que possa querer usar aquela receita para cozinhar. Pode ser alguém que goste de culinária ou alguém que simplesmente não sabe como cozinhar e precisa de uma receita para ajudar. As receitas geralmente vão apresentar verbos no modo imperativo, já que é um gênero instrucional que ensina, que orienta. O texto geralmente vai ser dividido em duas partes, ingredientes e modo de preparo. Mas também podem aparecer alguns elementos adicionais, como o rendimento da receita, ou seja, quanto aquele tanto de ingredientes vai fazer de prato. Quantas bolinhas de coxinha serão feitas com esse tanto de ingredientes? Além do rendimento da receita, pode aparecer o tempo de preparo, o tempo de cozimento da receita e fotos do alimento pronto. Pessoal, a receita vai ter como título o nome do prato. A receita geralmente vai ter como título o nome do prato. Os ingredientes que são usados para preparar a receita têm que aparecer em quantidades bem definidas, para que o prato não saia errado. Porque imagine se você for fazer uma panqueca e coloca farinha demais e a panqueca começa a despedaçar. Não dá, né? Então, sempre que for fazer uma receita, tem que indicar as quantidades de ingredientes adequadas para aquela receita. O modo de preparo ou modo de fazer
é aquela etapa da receita em que se orienta as etapas do preparo do prato. Geralmente vão ser frases curtas e objetivas, que usam verbos ou no modo imperativo ou no modo infinitivo. Como, por exemplo, coloque meia xícara de água no fogo. Faça bolinhas com as mãos. São frases simples, curtas e objetivas, fáceis de serem entendidas, para que qualquer pessoa possa entender aquelas instruções. Pessoal, só uma observação aqui. Receitas feitas em vídeo geralmente vão apresentar ingredientes junto com o modo de preparo. Foi o que eu observei. A gente fala muito de receita escrita, mas na verdade a gente gosta mesmo é de ir lá no YouTube e ver um carinha cozinhando e ensinando pra gente cada etapazinha de se fazer. E aí o que eu percebi foi que na maioria das receitas em vídeo, os cozinheiros vão mostrando os ingredientes e já vão preparando esses ingredientes enquanto fazem o prato. É muito mais comum nesses gêneros de receitas feitas em vídeos uma interação maior entre o cozinheiro e o espectador e uma menor objetividade na hora de explicar a receita. Ele interage um pouco mais e, por isso, algumas etapas dessa receita são diferentes da receita escrita. É importante que vocês percebam que geralmente os ingredientes estão sendo apresentados junto com o modo de preparo. Os ingredientes são apresentados junto com o modo de preparo. Enquanto isso, o cozinheiro ainda está interagindo com o espectador, com o locutor. Porque aquela interação no momento de se fazer a receita é muito mais complexa do que simplesmente um manual escrito. Agora, pessoal, eu vou dar as dicas para a nossa próxima produção textual. Primeiramente, vocês vão produzir uma receita. Vocês vão, então, para escrever essa receita, escolher um prato da preferência de vocês, que vocês gostem muito. E aí vocês vão definir a quantidade de porções que vocês vão querer colocar nessa receita. E a partir dessa quantidade de porções, vocês vão definir os ingredientes. E cada ingrediente vai ter que ser proporcional à receita como um todo, ok? E aí, esses ingredientes vão ter que ser suficientes para a quantidade de comida que você quer fazer, o rendimento pretendido daquele prato. Vocês precisam colocar um título para a receita de vocês, ou seja, o nome do prato. Quando forem fazer os ingredientes, listem todos os ingredientes e as quantidades de cada ingrediente. Não pode faltar a quantidade do ingrediente. No modo de fazer, vocês vão orientar o leitor de vocês, indicando as etapas do preparo do prato de vocês. Para isso, vocês vão usar verbos ou no imperativo, que são aqueles verbos, lembram, do imperador que manda, ou no infinitivo, que são os verbos terminados em ar, ou ir. Usem frases curtas, simples, objetivas, que apenas indiquem aquilo que deve ser feito. E criem uma ilustração para o prato de vocês. Seja uma foto, um desenho, vocês vão colocar uma ilustração para o prato de vocês.
Se vocês quiserem, podem indicar também o rendimento, o tempo de preparo, mas os ingredientes e o modo de fazer são essenciais. E a ilustração também vai ser cobrada, ok? Escreva primeiramente esse planejamento, essas respostas a essas perguntas que eu estou falando em uma folha. A partir dessas respostas, vocês vão escrever em uma folha de rascunho o texto de vocês. E aí vocês revisam e revisitem as respostas para ver se o texto do rascunho coincide com as respostas que vocês fizeram. Depois de ter avaliado isso, vocês vão passar para a folha definitiva. E depois vocês vão enviar para mim, junto com a folha de redação definitiva, o planejamento textual com as respostas que vocês fizeram às perguntas. Isso já é planejamento textual, que é essencial, não pode faltar. E a folha de rascunho. Tudo isso vocês vão enviar para mim.